nós vamos abordar a solução recém-lançada da Cambium, que é a solução CN Medusa, tá? Ele é uma nova plataforma de equipamento ponto-multiponto, que a Cambium lançou faz algumas semanas, e agora nós estamos trazendo essa solução para o Brasil. Então, a nossa ideia hoje é que eu apresente um pouquinho para vocês esse produto e a tecnologia, pessoal, que eu tenho certeza que vocês vão ficar bem empolgados com essa apresentação. Tem muita tecnologia de ponta, que a Cambium mais uma vez está inovando no mercado e que realmente nessa faixa de frequência ele virou um produto imbatível, que nenhum outro fabricante consegue atender e ter as mesmas características que nós temos na linha do CN Medusa, na tecnologia do CN Medusa, legal? Então, meu contato está aí na tela para vocês. Como sempre, se vocês tiverem qualquer dúvida durante a apresentação, é só vocês me encaminharem a mensagem aí pelo chat, que eu vou parando para responder para vocês, legal? Pessoal, o que a Cambium tem hoje no portfólio, né? Qual é a visão da Cambium Networks para o mercado mundial? A Cambium ela sempre vai oferecer diversos níveis de soluções para vocês, para que a gente possa sempre fazer qualquer tipo de conexão. Seja conexão de empresas, de escolas, soluções para provedor de internet, soluções para backbone, soluções de tudo quanto é tipo a gente consegue integrar com os produtos da Cambium, né? Então, nós temos toda a solução de ponto a ponto, ponto-multiponto, e temos a linha de equipamentos Wi-Fi, que nós já conversamos também algumas vezes aqui no nosso webinar. Então, hoje a Cambium oferece para a gente a solução que a gente costuma dizer a solução fim a fim. Nós conseguimos sair de pequenas distâncias até longas distâncias, pequenas capacidades até capacidades bem altas, como, por exemplo, a linha do PTP 820, chegando a 1 GB de capacidade, tá? Então, toda essa solução da Cambium é o que a gente vem tentando mostrar para vocês. Que sim, hoje a gente consegue ter uma gama muito grande no nosso portfólio para atender qualquer tipo de projeto e qualquer budget que a gente tenha para um projeto, tá? Então, nós temos a linha ponto a ponto, ponto-multiponto, que é onde hoje vai se encaixar o produto que nós vamos analisar, que é o CN Medusa, que é a linha do 450M, e a linha Wi-Fi, que nós também já conversamos algumas vezes, tá? Para gerenciar toda essa linha de equipamentos, pessoal, seja ela ponto a ponto, ponto-multiponto, Wi-Fi, o que a gente tem? O nosso CN Maestro, que é o nosso software de gerenciamento, monitoramento dos equipamentos, que está na nuvem e hoje também já está disponível na versão NOC para que seja instalado no servidor físico, ok? Então, o CN Maestro, ele é uma plataforma de gerenciamento que vai gerenciar toda essa linha de equipamento que nós temos, tanto a linha dos ponto a pontos, a parte de distribuição, que é a parte do ponto-multiponto, e os equipamentos de borda, que são os equipamentos Wi-Fi, ok? Toda a linha de produto gerenciável por um único software, que é o CN Maestro, que tem zero custo para vocês, tá? Lembre-se sempre que o CN Maestro é uma ferramenta bem legal e gratuita. Legal, pessoal, vamos focar então no produto de hoje. Linha 450. O CN Medusa está vindo para alimentar um pouquinho essa família da família 450. A família 450, ponto-multiponto, ponto a ponto, é a evolução do Canopy, certo? Então, a linha 450 é o que nós chamamos internamente de linha Core. É a linha mais profissional que a gente vai ter dentro do portfólio da Cambium, ok? Legal, pessoal. O que a gente tem ainda, né, com a família do 450? Vamos dar uma recuperada nessas informações. Qual que é a capacidade que eu tenho por Access Point? 125 MB, utilizando um canal de 20 MHz, ok? Recentemente, a gente liberou na linha do 450 os canais de 30 e 40 MHz. Pessoal, maior largura de canal, maior capacidade, ok? Com um canal de 40 MHz, hoje a gente consegue chegar numa capacidade de 250 megabits por segundo. Quando a gente aumenta isso eu estou falando de um setor de 90 graus. Quando a gente aumenta essa quantidade de access points, eu consigo chegar em até uma capacidade de 1.5 GB por torre, ok? Fazendo a sobreposição de cluster. Legal. A linha do 450 já é uma linha que opera com tecnologias recentes, ou seja, ela já opera com FDM, com MIMO, né? Ela faz MIMO 2x2 hoje, então utiliza uma tecnologia que permite que a gente trabalhe em ambientes que tenham visada direta
loss, ou visada parcial, line of sight. Legal? Assim como nós já conversamos algumas vezes, a linha do 450 também é totalmente sincronizada via GPS, certo? Então, a gente tem toda a relação de sincronização nesses equipamentos, que é aquela característica da Cambium, que vai fazer o quê? Vai me ajudar a eliminar a auto-interferência do sistema. Legal? E aí, da linha 450, a Cambium está sempre inovando e trazendo novos produtos, certo? Então, hoje na linha 450, quais são as frequências que nós temos de operação? 3,5, a linha de 4.9, que é segurança pública, até o 5.8 da Anatel, e 900 MHz, que foi o produto que a gente lançou mais recentemente. Legal, então a gente consegue ter uma flexibilidade maior de espectro, a gente consegue ter uma gama muito grande de frequências para trabalhar em cada um dos projetos que vocês tenham. Capacidades a gente comentou, né? 125 MB por setor, era 90 MB, implementamos mais um nível de modulação no equipamento. Hoje o equipamento opera com até 256 km, atingindo 125 MB. Sempre, pessoal, a linha do 450, ela vai ser mais robusta em termos de processamento. Quando eu comparo essa linha com quem? Quando eu comparo essa linha com o nosso produto de entrada, que é o EPMT. O EPMT é um excelente produto, super bom, mas se você estiver rodando muito tráfego em cima dele, diferentes tipos de tráfego, talvez o produto mais interessante seja a linha do 450, por conta das características do processamento do equipamento, ok? A linha do 450 já suporta um MTU de 1.700 bytes, isso hoje já é disponível no equipamento, e ela tem diversos níveis de configuração QoS. Então, não é que ela só trata pacotes marcados com qualidade de serviço. Não, ela também pode fazer marcação de pacote. Então, a linha 450 trabalha com DSCP, por exemplo. Você pode dizer ao rádio que todo o tráfego que entrar pela porta dele deve ser marcado com um code point tal, determinado por vocês. E aí o rádio é capaz tanto de fazer essa priorização na interface aérea, quanto fazer a marcação na porta física do equipamento. Legal? Então, a linha 450, as imagens dos produtos são essas daqui que eu mostro para vocês. Esse aqui é o nosso Access Point, da linha 3,5, o rádio cliente, a linha 450i, que é a linha que tem a frequência 4.9 e 900 MHz, ok? Aqui o Access Point com a minha antena setorial. Então, cada antena setorial dessa vai fornecer hoje para a gente 125 MB num canal de 20 MHz ou 250 MB num canal de 40. Legal. Para quem não está acostumado com a nossa arquitetura do ponto multiponto, eu coloquei aqui esse slide só para a gente se localizar quando eu comentar com vocês o que é o rádio AP, o que é o rádio SM. Então, vamos lá, pessoal. Os access points são esses daqui, são os que ficam na torre, certo? Eu tenho aqui o meu rádio e todo access point sempre vai ser conectado numa antena setorial, que em geral é de 90 graus. Legal. Esse AP vai se comunicar via interface aérea com o meu rádio cliente, que na Cambium nós denominamos SM. Então, nós temos o AP, que é o rádio mestre, que vai estar na torre, no topo de prédio, e nós temos o Subscriber Módulo, que é o SM, a CPE, o rádio assinante. Legal, essa basicamente é a arquitetura que nós temos hoje. Na linha 450, como são feitas essas conexões? Porque daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que funciona o CN Medusa. Então, é importante a gente notar aqui a diferença na arquitetura. Eu tenho aqui o meu rádio, certo? O rádio está fixado na parte de trás da antena, ou seja, são dois módulos separados. Eu tenho uma antena setorial que ela é separada do meu access point, e eu obrigatoriamente tenho que fazer a conexão de RF aqui, ó, com dois cabos. Então, eu fisicamente tenho que ir lá e colocar o meu cabo para fazer a conexão entre access point e antena. Legal. Guardem bem essa informação, porque isso vai mudar na família do 450M no CN Medusa. Bacana, pessoal. Quais são hoje os grandes desafios que os operadores de rede passam? Né? O que a gente verifica hoje em campo? Primeiro, a maioria dos operadores de serviço, integradores, provedores de internet, vão trabalhar na faixa de 5 GHz, que é a faixa que a gente chama não licenciada, certo? Por ela ser não licenciada, ela é bem limitada e ela é livre para uso.
não licenciada é livre para uso. Isso significa que, muitas vezes, eu vou ter um pouco de dificuldade de encontrar um canal limpo para fazer uma operação, certo? Então, o espectro de 5 GHz, ele é limitado. E algumas vezes nós não vamos ter muitos canais limpos para operar com o nosso equipamento. Outra coisa que a gente sempre encontra em campo, piso de ruído, interferência. A gente não está sozinho aí fora, existem outros equipamentos, outros integradores, outros provedores, às vezes compartilham o mesmo ponto, uma mesma torre, um mesmo topo de prédio. Então, existe a possibilidade de interferência, principalmente na faixa de 5 GHz. O que é importante quando um operador, um integrador, começa a pensar na evolução da rede dele? Ele tem que fazer uma análise, porque afinal vai mexer no bolso dele. Então, ele tem que saber fazer essa comparação. Se esse novo negócio que ele está pensando vai valer a pena ou não, certo? Quanto vai me aumentar de receita se eu investir numa solução nova? Então, esse tipo de conta é uma conta importante para ser feita, certo? Por quê? Porque você pode ter uma despesa de operação maior, às vezes você precisa trocar equipamentos da sua rede, então tudo isso precisa ser analisado, certo? E o que a gente vem vendo muito frequentemente é esse aumento gritante por capacidade, por banda. O usuário sempre vai querer mais banda, certo? As aplicações que nós temos hoje disponíveis são muitas, né? E muitas delas exigem muita capacidade, são muitas aplicações que precisam trabalhar bem em tempo real. Então, esses são alguns dos desafios que a gente vem encontrando nessa área, certo? E aí, o que a Cambium traz, então, para a gente? Vocês sempre vão escutar muito agora na Cambium o Go Massive, tá? Que é o mimo massivo. A gente vai falar um pouquinho hoje como funciona essa nova tecnologia que a Cambium está trazendo para o CN Medusa, ok? Pessoal, lembrem, qualquer dúvida que vocês tenham, é só me perguntar aí pelo chat, legal? Por quê, pessoal? Por que já pensar em ir massivamente planejar uma rede e iniciar uma rede? Era o que eu estava comentando com vocês. Olha hoje a quantidade de aplicação que nós temos que exige ali muita banda, que é tempo real, que o usuário quer ter realmente a sensação de que no momento que ele starta um serviço, ele vai receber aquele serviço. E essa demanda, pessoal, ela só vai crescendo, certo? Essa demanda por banda vai crescendo, novos aplicativos vão surgindo e a gente precisa estar preparado para esse crescimento de banda, ok? Legal. Então eu estava comentando com vocês o quê? Que, bom, se eu tenho uma largura de canal maior, eu vou ter uma capacidade maior. Então, se eu tenho um sistema de 20 MHz, eu poderia aumentar ele para 40 MHz e ter uma capacidade maior? Sim, você pode fazer isso. Mas quando você vai encontrar 40 MHz limpo para você operar? Nem sempre. Na prática, no dia a dia, é muito difícil a gente encontrar 40 MHz de canal. 80 MHz de canal. Tem equipamentos no mercado que entregam uma capacidade super bacana, mas que você precisa utilizar 60, 80 MHz de um espectro de 5 GHz. E a gente sabe que isso, na prática, na maioria dos casos, vai ser muito difícil da gente encontrar. Por quê, pessoal? Porque eu vou estar escutando um espaço muito maior. Se eu estou escutando num espaço maior, a interferência que eu vou estar escutando também vai ser maior, ok? Então, o que o CN Medusa vai trazer para a gente? Continuar trabalhando num canal de 20 MHz e tentar entregar para vocês a maior capacidade possível dentro da mesma utilização do espectro. Ou seja, nós vamos conseguir aumentar a capacidade do sistema sem mexer na largura de canal, sem mexer no quanto você está utilizando de espectro. Legal? Outro ponto que é importante, pessoal, às vezes o pessoal vê as nossas apresentações e fala, poxa, legal, lançou um produto novo. Eu já tenho a linha 450 na minha rede, no meu projeto. Mas o que eu faço agora? Eu vou pegar e vou trocar todos os meus equipamentos? Eu não tenho como fazer isso. Então, isso é algo que a Cambium sempre está pensando também, para a gente seguir as famílias com novos produtos, novas tecnologias, mas que eles sejam compatíveis entre eles. Legal? Então, o que isso significa, pessoal? Que o CN Medusa que eu vou apresentar para vocês, que eu estou apresentando para vocês hoje, ele é totalmente compatível com a família 450, 450i, ok? Então, a gente vai ver que apenas trocando o access point
de uma rede já existente, 450 ou 450i, você já vai ter um ganho muito maior no seu sistema. Legal? Vamos entrar então nos detalhes do CN Medusa. Pessoal, qual que é a ideia do CN Medusa? Sempre vai ser entregar capacidade maior utilizando a menor quantidade de espectro, ok? Quando a gente fala de capacidade e espectro, a gente começa a discutir um pouquinho a relação da eficiência espectral. Então, quanto mais eficiente for o meu sistema, melhor vai ser. Por quê? Porque eu vou conseguir entregar mais banda, mais capacidade num canal pequeno, utilizando pouco espectro. Então, quanto maior for essa relação de eficiência espectral, melhor vai ser. Legal? Hoje, o que o CN Medusa vai trazer para a gente? 400 megabits por segundo, pessoal, por setor de 90 graus, tá? Utilizando que largura de canal? 20 MHz é o que ele vai utilizar. Então, ele vai entregar 400 MB utilizando um canal de 20 MHz. Ou seja, é o mesmo canal que você utiliza hoje, de 20, que você está passando 100, 125 MB, você vai passar 400 MB agregado. Legal? Com isso, a gente gera eficiência espectral de 20 bits por segundo por hertz ou 40 bits por segundo por hertz, se nós fizermos o reuso de frequência, que na Cambium isso é permitido ser feito porque nós temos o sincronismo. Legal? Então, a gente vai ver que a linha do 450M, ele nada mais é que um access point. Os rádios clientes que eu vou utilizar com essa solução são os rádios clientes que nós já temos hoje, que é a linha do 450 ou a linha do 450i, ok? Quais são as tecnologias que a gente trouxe para o CN Medusa? Pessoal, olha aqui o segredo, ó. Sabe aquele MIMO 2x2, 4x4, que nós temos no equipamento, que a gente vê por aí? Olha quanto que esse 450M vai trabalhar. Ele trabalha com MIMO massivo. Qualquer tecnologia que opere com MIMO acima de 8x8 é denominada MIMO massivo, tá? A linha do CN Medusa, ele vai trabalhar com MIMO 14x14. Esse é um dos motivos que a gente consegue trazer uma capacidade maior. O sistema de antena desse equipamento também mudou. Então, lembra que eu comentei com vocês que lá na linha 450, 450i, o que eu tinha? A antena setorial e o access point. Na linha do 450M, que é o CN Medusa, a gente vai ter um access point integrado. Então, a antena dele já é fixada no access point. Facilita bastante também a parte de instalação, ok? Elimina pontos de falhas no meu sistema, vai reduzir o custo de fabricação do equipamento e vai poder facilitar o momento da instalação também, por você ter que levar para campo o quê? Apenas o rádio. Você não tem que levar a antena, o cabo, os conectores, assim por diante. Legal? Então, esse é o primeiro ponto, MIMO 14x14. Legal. O CN Medusa, ele é um conjunto de tecnologia que a Cambium criou, tá? A linha 450M é a primeira linha que nós estamos lançando agora, que vai utilizar essas características do CN Medusa, ok? Então, hoje, a linha 450M opera na faixa de 5 GHz. Ela inicia, na verdade, em 5.1 e ela vai até 5.9 GHz, ok? Ela faz toda essa faixa de frequências. Então, a gente vai conseguir ter capacidade mais alta utilizando a mesma quantidade de espectro quando eu comparo com a linha do 450. Legal. Aqui, pessoal, eu tenho uma imagem do produto para vocês. Então, olha, esse daqui é o meu rádio, tá? Essa aqui é o meu rádio. E aqui é a minha antena. Antena setorial integrada no equipamento. Então, o que vai descer aqui do equipamento, pessoal? Só um cabo, que pode ser um cabo de rede ou pode ser o quê? Fibra, certo? Ele já tem uma porta auxiliar para fibra. Por quê? Porque a gente está falando aqui de capacidades altas, certo? Às vezes o cliente vai querer evitar de passar o cabo de rede, ele pode ter a opção de passar uma fibra direto no equipamento. Legal? Essa antena que a gente está utilizando no 450M também é uma antena que tem diversos tipos de tecnologias ali aplicadas nela. Primeira coisa, pessoal, ela é uma antena que abre 90 graus, tá?
mas ela é uma antena beamforming, que a gente já conversou um pouquinho quando nós lançamos o EPMP 2000. Então, o que é a antena beamforming, pessoal? A antena setorial, ela abre 90 graus, mas dentro aqui desse equipamento, eu tenho diversas outras antenas menores, que vão abrir mais ou menos uns 15 graus, e essas antenas, elas possuem feixe independente. Então, o meu rádio, ele consegue identificar, o access point vai conseguir identificar aonde está o meu rádio cliente e vai direcionar, fechar os 90 graus para 15. Quando eu fecho o meu grau para 15, eu deixo de escutar mais ruído, ok? Então, eu vou ganhar a minha performance, por quê? Porque eu deixei de escutar o ruído que eu vi em 90 graus, agora eu só estou em 15, tá? Qual que é a diferença, pessoal, para aqueles que estão acostumados com o EPMP 2000? O beamforming do 450M, ele vai funcionar tanto para o downlink quanto para o uplink. No caso do EPMP 2000, a gente diz que a nossa antena beamforming é passiva. Por que ela é passiva, pessoal? Porque ela só faz o uplink do access point, ou seja, ela só escuta os rádios clientes, ok? O beamforming do EPMP vai funcionar no sentido uplink, o cliente transmitindo para o access point. No caso do CN Medusa, do 450M, ele vai funcionar nas duas direções. Então, a antena beamforming sempre vai direcionar para o rádio cliente que vai transmitir naquele momento ou que vai receber naquele momento. Legal? Então, essa aqui é a cara do equipamento. Volto a lembrar a vocês que a linha 450M é uma linha, então, composta por access point. Legal. O que mais que o 450M vai trazer para a gente? Como que eu consigo entregar 400 MB num canal de 20? Então, além de utilizar o beamforming, pessoal, ele tem uma outra característica, que é isso daqui, ó. Comunicação simultânea com múltiplos SMs em um setor. Então, a gente já veio conversando de como funciona o sistema da Cambium. Lembra que eu sempre comento com vocês por que o sistema da Cambium funciona, pessoal? Primeiro, nós somos padrão Q. Nós somos wireless, não somos Wi-Fi, certo? Eu sempre comento com vocês que tem essa diferença, ok? Nem todo equipamento wireless é Wi-Fi, certo? Nosso protocolo é um protocolo proprietário. Quando o meu access point vai fazer a transmissão ou a recepção, ele sabe exatamente qual é o tempo de transmissão do cliente 1, do cliente 2, do cliente 3, assim por diante. Então, eu sempre comentei com vocês, olha, o rádio é ponto multiponto, mas ele opera como se ele fosse um ponto a ponto. No caso do CN Medusa, o que a Cambium conseguiu fazer, pessoal? Comunicação simultânea entre os SMs. Então, ao invés de você ter, durante um momento de tempo, um SM apenas conversando com o access point, você pode ter até 7 rádios clientes conversando com o access point ao mesmo tempo, ok? Com isso, a gente consegue dar um ganho na capacidade do meu sistema. Legal, pessoal, vamos dar uma olhadinha nas características principais do produto, tá? Então, a primeira tecnologia que nós conversamos é o Massive MIMO, certo? O MIMO massivo. A gente vai conversar, tem um slide específico para mostrar para vocês esse produto. Depois nós falamos um pouquinho da antena setorial dele. Antena setorial integrada, de 90 graus, ela possui o beamforming, ela tem uma tecnologia totalmente de ponta nessa antena, é uma tecnologia super bacana e funciona automático, certo? O AP consegue identificar a localização dos SMs e direcionar o feixe para esse SM. Ele utiliza MIMO 14x14 e permite a conexão simultânea para até 7 SMs, certo? Que foi o que eu acabei de comentar com vocês no slide anterior. Nós podemos utilizar os SMs de uma rede que já existe. Então, se vocês têm um projeto de 450i, querem dar um ganho nesse sistema, o que vocês precisam fazer? Apenas trocar o access point. Toda a rede de SMs continua a mesma, não precisa ser feita alteração nenhuma. Legal? Com o mesmo canal, a gente entrega uma capacidade muito maior e ele tem múltiplas opções de entrada e saída, tá? Então, ele tem uma porta auxiliar, que é uma segunda porta de rede nele, e ele tem uma porta SFP, uma porta de fibra, também disponível no equipamento, tá? A faixa de frequência dele, pessoal, olha aqui, ó,
5.1 a 5.9. Ok? Então, em um único equipamento, a gente consegue fazer o range todo de 5 GHz. Ok? Então, essa é a faixa que está liberada. Vamos dar uma olhada, então, para ver o que compõe o MIMO massivo, né? MIMO massivo, e esse MU, pessoal, é de multi-user, múltiplos usuários, tá? A gente vai dar uma olhadinha em cada uma dessas características técnicas. Hoje a apresentação é um pouquinho mais técnica, pessoal. Por quê? Porque realmente as características, os diferenciais do CN Medusa são diferenciais técnicos, legal? Então vamos lá. O Massive MU MIMO, ele é composto por algumas tecnologias, entre elas o MIMO, que a gente já está bem acostumado, o Multi-User MIMO, Beamforming e o Massive MIMO, certo? Então, o CN Medusa trabalha com qual dessas, pessoal? Com todas elas. Todas essas tecnologias estão dentro do CN Medusa, por isso que a gente fala Go Massive, que é um massivo MIMO, MIMO massivo. Legal? MIMO. O que é o MIMO, pessoal? Múltiplas entradas, múltiplas saídas. Então, a gente conseguir fazer no mesmo link entre dois pontos, ponto A e ponto B, fazer vários links sem fio, sem utilizar mais espectro, certo? Então, a gente consegue fazer transmissão e recepção de múltiplos sinais, de múltiplos dados e informações ao mesmo tempo, simultâneo. Nós podemos ter isso num sistema de polarização simples, ou seja, uma antena com apenas uma saída, em geral a vertical, certo? E aí a gente tem a informação transmitida numa única polaridade. Existem sistemas, como o nosso sistema, que trabalham com polarização dupla. Ou seja, eles vão ter a saída vertical e horizontal e vão utilizar essas duas saídas para transmitir e receber a informação ao mesmo tempo. Legal. Quando a gente aplica essa técnica de múltiplas antenas, o que a gente vai ter, pessoal? Múltiplas antenas. A gente tem múltiplas antenas no equipamento e cada uma dessas antenas já é de polarização dupla. Com isso, a gente consegue dar um ganho na capacidade do sistema, certo? Então, a nossa antena setorial, ela funciona com o que a gente chama de agrupamento de antenas, ou arrays, antenas arrays. O que é isso, pessoal? É você ter várias antenas pequenas que somadas vão dar maior capacidade no sistema, certo? Em geral, a gente utiliza a nomenclatura AXB, certo? A quantidade de antenas que o meu rádio vai utilizar, ok? Então, essa nomenclatura é uma nomenclatura utilizada globalmente, certo? Não é algo inventado pela Câmbio. Então, toda vez que a gente fala MIMO 2x2, é a quantidade de antenas que ele está tendo para transmissão e recepção. MIMO 4x4, assim por diante, tá? Todo equipamento que utilizar MIMO acima de 8x8 é considerada tecnologia Massive MIMO. Ok? A nossa tecnologia, eu comentei com vocês, utiliza qual? MIMO 14x14. Ok? Então, daí que vem a nomenclatura de MIMO massivo. Legal. E o MU MIMO, pessoal? O que é isso? Daqui também é novo para a gente. O que é o MU MIMO? Multi-user. MU é de multi-user. O que significa isso, pessoal? Até então, como que a tecnologia MIMO funciona? Ela funciona ponto A, ponto B. Dois nós, dois pontos. É assim que a tecnologia MIMO funciona. Mesmo num sistema ponto-multiponto, ela vai tratar cada rádio como rádio ponto a ponto. Legal. Com a entrada do MU-MIMO, o que a gente vai fazer? A gente consegue trabalhar vários nós ao mesmo tempo, vários pontos ao mesmo tempo. Isso é o que vai permitir o quê? A comunicação do meu AP com múltiplos SMs ao mesmo tempo, simultaneamente. Como que o Access Point vai trabalhar isso, pessoal? Através da multiplexação espacial, uma outra tecnologia que a gente inseriu no equipamento. Olhem aqui, então, nesse slide, como que funciona essa multiplexação espacial. Notem a quantidade de tecnologia diferente que a gente colocou no CN Medusa. Legal? Multiplexação espacial, pessoal. Como que funciona? Eu envio múltiplos feixes de sinal, estou transmitindo vários sinais, para trabalhar ao mesmo tempo com múltiplos assinantes.
que o CN Medusa vai fazer para a gente, pessoal? Ó, aqui eu tenho meu access point, meu AP está aqui. Esses daqui são meus rádios clientes, ok? As minhas CPS. Legal. O que a minha antena, o que a tecnologia do CN Medusa faz? Ela agrupa SMs. Ela cria grupos de rádios clientes. Então, notem, pessoal, aqui eu tenho os grupos em vermelho e o grupo em verde. Quando o Access Point vai fazer a transmissão, antes do CN Medusa, o que eu fazia? Vou transmitir para esse cliente aqui, agora eu vou para esse, agora eu vou para esse, e assim ele ia fazendo. Claro que isso é muito o quê? Rápido. Então, a gente quase não percebe isso. Isso é totalmente imperceptível para o usuário, certo? Com a tecnologia do CN Medusa, o que a gente vai ter? O meu AP está aqui. Ele está aqui com a antena dele e está analisando todos os clientes que eu tenho registrado no meu equipamento, ok? Ele vai perceber, analisando o sinal de cada rádio cliente, quais clientes ele pode fazer esse agrupamento. Então, ele vai agrupar, por exemplo, aqui, ó, grupo em vermelho, grupo em verde, ok? Quando ele faz a transmissão e a recepção, ele vai fazer ao mesmo tempo para esse grupo. Então, ele vai agrupando os clientes. A tecnologia do beamforming, a tecnologia do CN Medusa, ela vai funcionar melhor se os clientes estão mais separados, mais espalhados na minha rede. Por quê? Porque ele vai fazer a transmissão para esse, depois para esse aqui, para esse daqui, para esse daqui. Então, a gente sempre vai ver um ganho maior no sistema do CN Medusa se nós tivermos clientes espalhados, porque essa técnica de agrupamento vai funcionar melhor do que se eu tivesse, por exemplo, cliente só aqui, ó. Concorda comigo? Porque se eu tenho cliente só aqui, eu não vou estar usando os 90 graus da minha antena. Então, essa multiplexação que ele faz já não vai ser tão grande. Então, o grande desempenho do CN Medusa, nós vamos ver quando a gente tiver um cenário como esse, com vários clientes espalhados, que é, em geral, o que a gente vai encontrar no dia a dia em campo. Legal, pessoal? Então, esse é o primeiro ponto para a gente analisar. A nossa antena agrupada. Antena integrada agrupada. Vamos dar uma olhadinha um pouco como ela funciona. Em geral, a gente sempre trabalhou com o quê? Uma antena setorial que a gente dizia que era estática, certo? Por quê? Ela abria 90 graus e assim ela trabalhava o tempo todo. Com a tecnologia beamforming, nós mudamos isso um pouquinho. Então, como que vai funcionar, pessoal? Olhem aqui a figura. Eu tenho aqui, ó, o meu setor, certo? Transmitindo aqui 90 graus. Isso é o que hoje a gente acaba vendo mais no mercado. Com o beamforming, como que vai funcionar, pessoal? Ele vai variar o feixe da antena dele, que era de 90 graus, para 15. E ele vai direcionar esse feixe para cada um dos clientes. Ok? Então, ele faz isso automaticamente, de acordo com o tempo de transmissão e recepção do assinante. Então, notem, o beamforming do CN Medusa funciona tanto para o downlink quanto para o uplink. Funciona nas duas direções. É legal? Bacana. Como que vai ser a operação, então, desse sistema? O CN Medusa, ou Access Point, ele vai utilizar alguns steps, alguns passo a passo para ele fazer a transmissão e a recepção. Então, primeiro ponto, o que o Access Point vai fazer? Identificar quantos clientes eu tenho registrado. Então, eu sou um AP e eu consigo ver quantos SMs se registraram em mim. Legal. Com isso, eu vou coletar a informação de cada cliente. Então, eu sei se o cliente 1, para qual lado ele está direcionado, para quantos graus do meu feixe central o cliente 1 está direcionado. E ele vai fazer essa análise para cada um dos SMs. Legal. Feita essa análise, qual é o terceiro passo que ele vai fazer? Ele vai utilizar a antena dele. Ok? Então, ele vai utilizar a antena dele, vai agrupar os rádios clientes e ele automaticamente vai jogar esse feixe individual para cada um dos rádios clientes. Notem aqui, pessoal, é como se eu tivesse vários sistemas em um só. Então, enquanto eu estou fazendo a transmissão e recepção desse cara aqui, ó, desse cliente, eu também estou fazendo para esse, também estou fazendo para esse, e assim por diante. E eu faço isso simultaneamente para até quantos rádios clientes que a gente conversou? 7. Então, é como se eu tivesse 7 APs trabalhando ao mesmo tempo. Legal, né? E aí, pessoal, utilizando o mesmo canal. O equipamento continua sendo o quê? TDD. Então, eu estou utilizando apenas um canal do meu espectro, apenas utilizando 20 MHz.
Legal? Então, a operação do Multi-User MIMO vai funcionar dessa maneira. E aí, pessoal, o que vocês acharam do produto? Esse produto ele foi lançado há algumas semanas já nos Estados Unidos. Nós estamos trazendo ele para o Brasil agora. É um equipamento que ficou bem interessante para a gente trabalhar alguns tipos de projeto. Alguns provedores também podem acabar se interessando por esse produto para fazer um acesso corporativo, por exemplo. Então, ele tem diversas funcionalidades, tá? A homologação Anatel desse equipamento ainda está em andamento, mas a boa notícia é que ela vai sair mais rápido do que a gente está acostumado. Por quê? Porque se vocês notaram na imagem do produto, o produto ele é todo blindado, pessoal. Ele não tem conectores de RF para a gente fazer nenhum tipo de medição. Então, lá na FCC, que é a Anatel dos Estados Unidos, o produto já foi homologado e eles tiveram que usar um sistema diferente para fazer as medições desse equipamento. Com isso, aqui no Brasil, a gente vai acabar reutilizando esses relatórios de testes que foram feitos na FCC, porque aqui no Brasil a gente não tem como testar esse equipamento. Então, os testes não vão precisar ser feitos aqui no Brasil, o que é bom, porque acaba acelerando todo o nosso processo de homologação do equipamento. Então, em breve, a gente deve estar com o certificado Anatel desse equipamento em mãos. Legal? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Ó, comentários super positivos. Realmente, pessoal, é uma tecnologia bem interessante que a Cambium está trazendo e que realmente vocês não vão encontrar nada similar no mercado. Eu sei que às vezes a gente se assusta um pouco, né, aqui no Brasil, e fala assim, poxa, quanto será que vai me custar um equipamento desse, né? Então, pessoal, isso é algo que a gente tem que analisar, porque a gente tem que mudar um pouquinho, às vezes, que tem tipos de projeto que sim, vai caber esse equipamento. E não é um equipamento extremamente caro. Né? Então, consultem com o distribuidor de vocês os preços, eles devem estar trabalhando ainda no preço, tá? Acredito que eles não estejam ainda com esse preço fechado, mas é um produto muito interessante. E realmente, quando a gente faz a conta do tanto de capacidade que eu vou ter, sem ter que ficar me preocupando se eu vou ter 80 MHz de espectro, é muito mais fácil. Né? Então, é sempre importante que a gente analise essas opções no mercado, porque você entregar 600, 800 MB num canal de 80 MHz é fácil. O duro é você encontrar 80 MHz para operar realmente em campo, né? Sincronismo, pessoal, aqui, ó, pergunta sobre o sincronismo. Super importante, Emílio, sua pergunta. O sincronismo dele continua sendo feito externo, tá? Qual que é a diferença? Ele vai funcionar igual funciona a linha do 450. Ou seja, ele vai utilizar o CMM para que seja feita a sincronização desse equipamento. O CMM, pessoal, é o quê? Como se fosse um switch, certo? Ele vai ter o que lá? Portas RJ45. Então, para fazer a sincronização desse equipamento, você obrigatoriamente tem que fazer a conexão dele em uma porta do CMM5, tá? CMM5 é um novo produto que a gente está lançando também, que já faz a alimentação da linha 450M e também já vai fazer o sincronismo, tá? Então, se vocês estão acostumados, por exemplo, com o EPMP, que cada caixa do EPMP vem uma antena GPS para fazer o sincronismo, na linha Core, na linha 450, o sincronismo é um pouquinho diferente. Então, a gente tem um dispositivo chamado CMM, que é Cluster Management Module, tá? Que vai fazer o sincronismo e alimentação de até 4 access points ao mesmo tempo, ok? Então, se for utilizar a sincronização com esse equipamento, a gente vai trabalhar em conjunto com o CMM5. Legal, pessoal? Mais alguma dúvida sobre o produto? No nosso site já está disponível o datasheet do equipamento. Vocês também encontram mais algumas informações sobre o produto. E eu acho que realmente é um equipamento que pode vir a agregar muito para alguns projetos específicos que a gente venha trabalhar no Brasil, tá? Como sempre, eu deixo aqui para vocês alguns sites que podem ser interessantes para vocês. O nosso canal no YouTube, então procurem lá o nosso canal, se inscrevam no canal para que vocês recebam sempre os novos vídeos. Se você procurar no YouTube por Cambium Brasil, você vai encontrar o nosso canal. E nós temos também os nossos links no Facebook, LinkedIn, Twitter e o nosso fórum, que é super importante a participação de vocês, seja no fórum em inglês ou em português, sempre vai ter ali um canal para vocês trocarem experiências com outros usuários e com a engenharia da Cambium. Legal?
Pessoal, daqui 2 semanas a gente vai ter um outro webinar, sexta-feira também, para falar dos testes de performance em campo da linha EPMP 2000. Então, nós já fizemos aí alguns testes de campo, a gente está consolidando esse resultado para mostrar para vocês por que o EPMP 2000 realmente dá uma melhora no nosso sistema de ponto multiponto, legal? Então, se inscrevam também no nosso próximo webinar, que é daqui 2 sexta-feiras. Meu contato está novamente aí na tela para vocês, caso vocês precisem de qualquer informação ou queiram uma cópia dessa apresentação em PDF, é só me passar um e-mail que eu mando para vocês, legal? Daqui a pouquinho também a nossa gravação desse vídeo vai estar lá no YouTube, para que vocês possam assistir posteriormente. Tararam. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Tem mais uma, pessoal. Sobre o CN Maestro. Se o CN Maestro pode ser executado localmente fora da nuvem da Cambium. Sim, hoje pode, tá? Então, o CN Maestro, a gente tem ele na nuvem, gratuito, ou tem ele também já disponível lá no site. Se vocês entrarem, vocês já conseguem fazer o download do CN Maestro e fazer a instalação dele num servidor, tá? Sem custo também, ok? A gente ainda está fechando todas os novos serviços que a gente vai agregar no CN Maestro. Então, provavelmente, depois a gente vai ter algum tipo de limitação de quantidade de equipamentos que a gente possa monitorar na versão NOC, tá? Na versão instalada, mas por enquanto ele é gratuito, ok? Então, para quem quiser a cópia do material, me passa um e-mail, por favor, que fica mais fácil para eu ter o contato de vocês. E aí, Val, me passa esse e-mail que eu já encaminho para vocês, tá? Sim, pessoal, CN Maestro nuvem e offline, ok? Baixa lá o executável e instala na máquina de vocês. Não precisa mais direcionar o teu rádio para ter acesso à internet, ok? Tem as duas opções. Legal, pessoal, acho que foram essas as perguntas. Eu agradeço a participação de vocês. Entrem no site da Cambium depois para vocês se inscreverem também nos próximos webinars, ok? Vejo vocês daqui 2 semanas. Obrigada pela participação.